Tudo bem, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos para mais um tutorialzinho aqui para vocês, falando um pouquinho mais de como melhorar e ampliar as suas capacidades, além de dar boas ideias para quando você for construir um mundo fantástico, ter mais alguns elementos diferenciados para construir algo bem legal e bem divertido. Hoje nós iremos falar um pouco sobre livros sagrados. Obviamente a gente poderia abordar diversos livros sagrados, seja um Pentateuco, seja a Bíblia, ou algum Evangelho, ou até mesmo o Torá. Mas a ideia é a gente conversar um pouquinho mais de uma maneira geral, alguns artifícios que aparecem na grande maioria desses livros sagrados. E assim, quando você for construir a sua religião, algo que já tem aqui no cardzinho, vou deixar aqui para vocês, caso vocês queiram ampliar e construir o seu livro sagrado, traz aqui algumas ideias interessantes que vocês podem fazer. Gostaram dessa ideia? Então simbora! Então pessoal, eu já queria começar dizendo que uma coisa interessante é que eu já estou aqui na Argentina já há um tempo, estou aqui desde o dia 6 de fevereiro, então todos esses episódios que vocês podem ver que tem esse fundo aqui atrás é porque eu estou na casa nova. Não dá para fazer muita coisa porque é uma casa alugada, mas aí aos poucos a gente vai desenvolvendo e vai melhorando nossos cenários, os nossos vídeos e assim por diante. Uma coisa que é bem legal é que quando eu estava indo ontem especificamente para a faculdade, eu dei meio que o azar de ter chego muito cedo e eu não podia entrar na aula naquele horário. Então o cara falou assim, não, volta daqui a mais ou menos 1h20, que eu cheguei 1h20 adiantado, chega daqui 1h20 que daí você já pode já ficar esperando dentro da sala de aula porque a gente tem que preparar, hein? Beleza. Com isso eu fui passear nas redondezas e a faculdade onde eu estou fazendo e a uma outra faculdade, elas são praticamente na mesma quadra, só é uns 200, 300 metros entre um e entre outro, e entre elas tem uma capelinha. Eu falei, pô, já que eu tenho que treinar o meu espanhol mesmo, eu acho que eu vou ficar aqui e daqui a pouco vai ter uma missa mesmo, quem sabe eu não consigo aprender um espanhol, desenvolver um pouquinho, aí beleza. Sentei, fiquei lá, dei um tempo, o padre chega, começou a desenvolver, achei bem legal porque eu sou espírita, mas estou aberto a qualquer outro tipo de religião, filosofia, caso a pessoa queira conversar melhor ainda, gosto de estudar religiões. E uma coisa interessante que eu achei bem legal é que na hora que o cara estava fazendo a missa, o padre estava fazendo a missa, ele abordou, quando ele começou a falar, não, sobre a evolução de Darwin, eu já pensei, meu Deus, o que o cara vai falar de Darwin? Na verdade, isso aqui é só fazer uma conotação sobre a evolução do homem, evolução moral, achei bem legal. Não é especificamente o tópico que eu quero fazer hoje, mas quando eu saí de lá, depois de ter pensado algumas coisas e ouvido o que o cara falou, eu pensei, legal, acho que eu vou fazer um episódio falando sobre isso. Aí pensei e no final, vou falar um pouco sobre livros sagrados e por isso quis trazer a motivação de eu ter criado esse episódio, a ata e a pauta desse episódio, obviamente, e ia começar aqui com vocês. Quando a gente fala sobre a construção de livros sagrados, eles têm diversos mecanismos, alguns mais, outros menos. Por exemplo, se você pega a Bíblia, ela é separada dentro de um único livro, Velho, Novo Testamento, nós temos diversos capítulos, cada um com seus respectivas funções, respectivos escritores. O Torá, o Alcorão, também livros grandes e únicos. Dentro dos Mormons também. Na filosofia budista eu não sei quais são os livros, se tem mais de um, se são é algo que eu gostaria de conhecer mais. Então, se você é um budista atuante, manda aqui, deixa aqui nos comentários pra gente conversar, atuar e também ter algo muito mais aprofundado, não só apenas algo que você pode encontrar na internet. E quando a gente fala sobre, por exemplo, o espiritismo, que é algo que eu frequento, eu estou atuante, nós temos os 5 livros básicos, chamados de Pentateuco, são os 5 livros básicos. Então o que é bem interessante é que quando você aborda sobre os diferentes livros, eles encontram, às vezes, dentro do mesmo capítulo,
Às vezes, dentro do mesmo livro, existe essa separação. No caso do Espiritismo, ele já separa certinho em 5 livros, cada um com a sua temática, mas é algo que você pode encontrar. E algo que você encontra em todos eles, sem sombra de dúvida, são os ensinamentos, as histórias e as explicações. Então eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre essas três etapas e, obviamente, as subdivisões, algo que você pode ir também referenciando para a gente deixar o nosso tutorialzinho um pouco mais completinho. Obviamente, se você quiser seguir pelos ensinamentos, pelas histórias, pelas explicações, não tem tanta diferença começar por um, começar por outro, não tem tanta necessidade. O que eu acho interessante na hora de você construir o seu livro sagrado seria você entender o princípio por trás do genius loci da religião que você quer fazer. Obviamente, se você quiser começar pelo livro sagrado e depois ir para os outros pedaços da religião, perfeito, não tem problema. Mas se por acaso você quer fazer primeiro a sua religião e depois o seu livro sagrado, eu acho interessante você então fazer essa conotação, essa relação. Seja um, seja o outro, a ideia é você ter o genius loci, a essência. Obviamente, vou deixar novamente o cardzinho para você ir lá, caso você queira entender um pouco mais os princípios por trás da criação de uma religião, e com isso a gente pode ir começando. Então, indiferentemente, você já passou por essa etapa e você já sabe qual é a essência da sua religião, seja ela monoteísta, seja ela politeísta, quais são os princípios básicos dentro de um, dentro de outro. Obviamente, quando a religião ela é monoteísta, os livros sagrados eles são um pouco mais diferenciados do que numa religião politeísta, pois numa religião politeísta a ideia é que você traga pontos, algo que como se fosse... Imagina esse tutorial feito para cada um dos deuses. É mais fácil imaginar dessa forma. Então, quero fazer uma religião politeísta e eu quero fazer livro sagrado. Imagina mais ou menos como você pegar esse tutorial e fazer ele ou resumido, ou até mesmo amplo, caso você ache interessante, para cada um dos seus deuses. Beleza? Então, bora lá, começando primeiramente pelos ensinamentos. Então, quando a gente fala sobre os ensinamentos, a gente vai pensar que nós temos basicamente 3 grandes ensinamentos: os ensinamentos morais, os ensinamentos da verdade e os ensinamentos específicos. Quando a gente fala sobre os ensinamentos morais, seria a conduta. Quais seriam as condutas que aquele Deus, ou aquela entidade, ou aquela filosofia gostaria que você tivesse no seu dia a dia? Então seria, por exemplo, desde algo mais pontuais como fazer algo para com as pessoas, para com os animais, para com o seu destino, porém são as condutas de uma maneira geral, seria o seu passo a passo para seguir uma boa conduta e assim ir galgando. Por exemplo, se você está considerando um deus bélico, uma boa conduta talvez seja um sentimento muito mais bélico, muito mais de guerreiro, do que, por exemplo, uma deusa um pouco mais caseira. Já no caso, a gente pega Ares e pega Atena, onde nós temos 2 deuses da guerra, mas um mais voltado à guerra sangrenta, o outro mais à guerra estratégica de sabedoria, alguém mais pro justo, o outro mais pela justiça da espada. Então, mesmo tendo 2 entidades muito parecidas, você pode ir quais são os ensinamentos morais que esse deus, essa deusa, quer que você siga para se aproximar dele, para se aproximar das suas bênçãos, receber as suas bênçãos. Os outros que a gente chama de ensinamentos da verdade, a gente pode traduzir isso mais ou menos como os ensinamentos dogmáticos. São aqueles ensinamentos que é esse sim porque acabou. Obviamente você pode colocá-los ou não, aí depende muito do princípio que você quer fazer, porém existe aqueles princípios gerais, porém dogmáticos. Deus é supremo e ponto. Não existe uma discussão, não existe uma filosofia por trás disso. Acabou, ele é dessa forma. Ou, por exemplo, a gente pega a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa Trindade ela é absoluta, não existe uma discussão. E no caso da gente chegar no nosso terceiro tipo de ensinamento, são os ensinamentos
específicos. Os ensinamentos específicos, eles têm uma gama gigantesca. Ele vai desde processos ritualísticos de, por exemplo, quando você fizer algo errado contra os ensinamentos morais que foram colocados, o que você precisa fazer? O que vai acontecer com você? Então, em tese, a parte que traz de uma forma mais dos ensinamentos específicos tem como objetivo pautar a base, vamos dizer assim, de pensamento daquela religião. No caso dos ensinamentos morais, são as boas condutas. Nos ensinamentos da verdade, são as verdades supremas, algo que não pode ser discutido de maneira alguma. E no caso dos ensinamentos específicos, eles vão desde o seu dia a dia, porém mais no quesito ritualístico, faça isso, 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 acorda de manhã, isso, à tarde, isso, na segunda, isso, na terça, isso, na quarta, isso. Outros, por acaso, quando você fizer a coisa certa, você vai para o céu, vai para Valhalla, vai para blá blá blá. Quando você faz coisa errada, você vai para o inferno, você vai para o umbral, você vai para o samsara. Então, depende, são ensinamentos específicos. E esses ensinamentos específicos vão dar, como eu falei, a base da religião, que vai dizer como, por exemplo, olha, você precisa fazer dessa forma por causa disso aqui. Caso você não faça isso, acontece tal coisa. Olha, quando você precisar que deuses façam isso para você, você precisa de fazer A, B, C, D e E. Ah, se por acaso você pegar na segunda-feira e fizer tal coisa, ou mas caso você reze de tal forma, de tal jeito, de tal dia, em tal lugar, dessa forma. Então são aqueles pontos mais específicos para você caracterizar a sua religião, para caracterizar a sua seita ou o seu princípio religioso dentro do livro sagrado que você gostaria de fazer. Um outro ponto que eu trouxe para vocês é o quesito das histórias. As histórias é algo bem interessante porque quando a gente fala sobre mitos, lendas, tudo isso são o quê? Histórias que vão sendo contadas para justificar alguma coisa. É diferentemente de explicar alguma coisa. Justificar seria, por exemplo, a minha população ela é superior à sua porque de acordo com o livro sagrado acontece A, B, C e D, que isso me permite ser superior a você. O fato da minha família ser descendente da família A, família B, me dá o direito de estar numa casta C e você numa casta Z. Então todas essas justificativas entram sim em história. O que é legal quando a gente fala na parte do livro sagrado que conta as histórias, também a gente utiliza como a ideia de fábulas. Nessas histórias você pode, por exemplo, contar a história do seu Messias, você pode contar a história da origem do seu universo, você pode contar a história do final do seu universo, ou algo profético que vai acontecer. Se a gente pega, por exemplo, a ideia da Bíblia, nós temos o Velho Testamento, o Novo Testamento e o Apocalipse. No caso das histórias da mitologia nórdica, nós temos, por exemplo, Ragnarok, que fala sobre o final dos tempos. Quando a gente pega, por exemplo, o Pentateuco do mundo espírita, nós temos o livro A Gênesis. Então, o que é bem interessante é que você pode contar a linha do tempo histórica, justificando algumas coisas. Era uma vez Adão e Eva que viviam no paraíso, comeram a maçã que não podia, Deus se cobrava, aconteceu e por isso hoje o homem ele é imperfeito e tem os seus pecados, porque ele tem o seu pecado original. No caso, por exemplo, a Gênesis, a gente tem como a origem do universo, que no caso éramos todos uma essência divina, que com isso foi se aglomerando até se tornar uma essência viva de uma mônada, e tem evolução espiritual até chegar no ser final, que nós é o ser humano. Continuamos evoluindo dentro da nossa escala para se aproximar de Deus, e com isso a gente chega novamente ao final. E isso não existe um final. Ou você pode chegar a um ponto que quando Jesus descer novamente, ou a sua entidade descer novamente ao mundo terreno, vamos ter as trombetas que vão ser tocadas, as portas serão abertas e o julgamento final vai acontecer. Então quando a gente fala sobre as histórias, a gente pode trazer histórias do passado antigo, do passado recente, algumas histórias que são usadas como, por exemplo, fábulas. Quando eu falei sobre a ideia
lá dos ensinamentos, você pode pegar alguns ensinamentos e colocar dentro dessas histórias. Você pode contar que, por exemplo, o seu Messias ou a sua divindade contavam histórias para os seus discípulos e essas histórias possuíam um fundo moral, um fundo específico, um fundo mais geral. Depende muito. Então, se você quiser, na hora de transformar aqueles conceitos, ao invés de trazer algo mais conceituado, direto, que é isso, por exemplo, uma lista de regras, você pode desenvolver como uma história. Você conta isso dentro de algum capítulo onde tem essa trajetória, por exemplo. Acontece isso dentro dos evangelhos, acontece isso dentro do evangelho segundo o Espiritismo, isso acontece dentro de algumas citações de Maomé. Então você pode trazer essas histórias trazendo esse passado recente, esse futuro. E o outro ponto bem legal que a gente pode trazer de uma maneira rápida e direta são o quê? As explicações. As explicações, elas podem ser trazidas em 3 grandes partes. Uma parte mais científica, uma parte mais filosófica e uma parte mais religiosa. Obviamente, algumas religiões, algumas filosofias, elas podem não ter esse tripé que sustente ela de uma maneira um pouco mais clara e direta. Porém, se você for parar para pensar, existe sim algo que a gente pode chamar de, por exemplo, pseudociência da religião. Obviamente, algumas religiões, algumas filosofias mais, vamos dizer assim, científicas, como acontece dentro do Espiritismo, existe um pilar específico onde é estudado mais cientificamente, mais empiricamente, com toda uma metodologia. Porém, existe sim alguns quesitos que você pode encontrar como uma ciência divina, que seria algo mais para a explicação de algo que aconteceu a partir de um milagre, a partir de uma santidade. Aí depende muito da religião e da ciência que você quer fazer. Caso você queira construir uma parte mais filosófica dentro da sua religião, colocando dentro do seu livro sagrado, a filosofia seria a forma de pensar e como pensar. Obviamente, você pode querer que a sua divindade tenha um pensamento mais metodológico. Você pode querer que a sua religião, por exemplo, tenha uma forma de pensar muito mais altruísta. Talvez você queira que a sua religião tenha uma forma de pensar mais bélica. Você quer que seja uma forma de pensar mais natural, uma forma de pensar mais urbana, uma forma de pensar mais sombria, uma forma de pensar mais altiva. Então, quando a gente fala sobre os trechos sagrados que falam sobre esse quesito filosófico, ele é a arte de pensar. Como você quer que a sua divindade faça com que os seus discípulos, os seus seguidores, pensem. Como você quer que faça com que seja pensado. E no caso da religião, os preceitos e os ensinamentos e as explicações religiosas seria mais formas explicativas de sensações, sentimentos e percepções. Como você quer que a sua divindade se ligue aos seus seguidores? Seja pela guerra, seja pelo sacrifício, seja por ações, por falas, cânticos. Tudo isso que eu trouxe aqui, essas 3 etapas, obviamente, você pode mesclar de uma maneira e ficar um textão grandão, um livrão, ou separar dentro deles, depende muito da forma como você quer fazer. Então, se você quiser, por exemplo, trazer dentro de uma fábula, dentro de uma história, que seria seria dentro do capítulo 2, que é a parte que eu falei, né? Parte número 1, falando sobre os ensinamentos, parte número 2 sobre as histórias, parte número 3 sobre as explicações, mas você pode, por exemplo, trazer um ensinamento dentro de uma história, uma explicação dentro de um ensinamento, uma história dentro de uma explicação, uma história dentro de um ensinamento. Você pode seguir isso, você pode fragmentar, você pode juntar, você pode separar por capítulos, pode separar por livros, pode separar por divindades. Depende muito da maneira, existem trolhos diferentes. Tanto que se você for jogar hoje mesmo no Google religiões, você vai encontrar diversas. Até mesmo quando a gente pega, por exemplo,
o católico, temos diversos tipos diferentes dentro das suas vertentes. Ok, beleza, todos seguem a Bíblia como um livro sagrado. Sim, porém a interpretação se torna um tanto diferente? Ou existe algum evangelho, algum trecho que eles puxam mais para um ou mais para o outro, dependendo da vertente? No caso dos evangélicos, no caso dos protestantes, que tem já essa separação, que apesar de ter a mesma origem, segue já por um caminho diferente, o budismo que segue de formas diferentes, dentro do espiritismo aqui no Brasil, que nós temos a Aliança, nós temos a Federação e nós temos a USE. Obviamente todos eles seguem os mesmos pentateucos, porém algumas formas operantes se tornam um tanto diferentes. Formas operantes é a forma de agir, é a forma de fazer. Então você pode seguir dentro dessa mesma ideia esses ensinamentos e esses pontos. Então a ideia aqui nesse episódio, depois de ter esse insight após sair de uma missa católica dentro de uma igreja argentina, e o mais legal e mais interessante é que eu consegui entender tudo que foi falado porque ele fala devagar, diferentemente, por exemplo, do cara da padaria que fica aqui do lado, que ele chega assim, eu não entendo nada, mas dentro da missa e dentro da aula, tranquilo, porque eles falam que nem gente, eles não falam que nem e você não entende nada. Parece que existe uma conlangue feita pela essa galera que fica, eles pegam o vídeo do YouTube e deixam ele 10x. Então, não sei, talvez dentro do WhatsApp deles tenha o falar metade, né, 25, que nem acontece no YouTube, que você pode deixar mais lento. Talvez seria fazer dessa forma. Então, indiferentemente se você quer seguir por um lado, quer seguir pelo outro, mas o mais legal é você pegar toda essa premissa, pegar toda essa ideia e construir a partir daquilo que você acha interessante. Obviamente, você não precisa fazer um livro sagrado inteiro, com sei lá quantas 1000 páginas. Obviamente, você pode citar que o seu livro sagrado tenha 1000 páginas, porque diz que o livro verdadeiro pesa como pedra. Então, se ele pesa como pedra, ele tem que ser grosso o suficiente para pesar como pedra. Ou os livros originais possuem o seu peso em ouro. Então, diz que o livro verdadeiro tem o peso de sei lá quantas peças de ouro, aí então tem que pesar o livro para saber se é verdadeiro ou não. Então, dá para fazer infinitas coisas, 1 milhão de coisas, porque depende muito da maneira que você quer. Você pode citar que o seu livro, na verdade, é algo que é passado de uma geração para outra, onde a pessoa decora o livro e quando estiver próximo a morrer, ele pega uma pessoa e conta tudo pro outro e a pessoa tem que também memorizar tudo aquilo que foi passado. Então é um livro totalmente mental, totalmente abstrato. Toda vez que alguém precisa ir consultar algo no livro, tem que consultar a pessoa, porque a pessoa que ela é o responsável em deter toda essa memorização do conhecimento. Então, diferentemente de como você quer fazer esse livro, algo que pode ser feito de uma forma ou de outra, o interessante é você saber que você pode colocar esses elementos, que você pode colocar essas etapas, que com isso você deixa o seu livro muito mais completinho, muito mais cheio de detalhes. Claro que você não precisa criar todos eles, mas saber que essas etapas existem, você pode utilizar dentro disso. Por exemplo, num diálogo que está fazendo com um religioso, ou alguém dentro de uma religião X, ou um deus, ou até mesmo a própria divindade, que você confronta essas informações porque você já tem algo pensado, porque eu já sei que mais ou menos nessa religião o livro sagrado deles é tal, ou até mesmo você pode colocar como um arco narrativo onde a pessoa ela está se aproximando cada vez mais ou do que a religião quer ou daquilo que a religião não quer, e utiliza como a sequência do livro algo que você pode fazer. Você pode fazer livros sagrados, você pode fazer livros perdidos, você pode fazer livros proibidos. Existe, por exemplo, o livro sagrado A e o livro sagrado B. Só que o B ele foi alterado, fazendo com que o A perdesse força e agora o B se torna o verdadeiro A, mas o A que traz todo aquele ensinamento original foi perdido durante a história. Ou existe fragmentos perdidos, você pode fazer utilizando disso. O Código da Vinci, como aparece tanto no livro do Dan Brown quanto no filme, perdendo alguns detalhes, obviamente porque o filme tem esse quesito, mas utilizar de livros, conhecimentos sagrados que são usados como desenvolvimento de personagem,
ponto de conflito, construção de trama, tudo isso a partir de um livro, que pode ser usado, que pode não ser usado. Você pode simplesmente citar o livro, colocar o livro na frente da mesa e nunca ser aberto. Ou você pode abri-lo de forma aleatória e você saber o que pode ser encontrado. Um ensinamento, uma história, uma explicação, uma mescla entre um e outro, uma passagem. Depende muito daquilo que você for fazer. Por isso eu decidi trazer esse ponto. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dessa vez eu fiz um tutorial, eu não estendi tanto, trazendo exemplos de livros, trazendo outras formas, porque eu acho que algumas pessoas, como eu vejo dentro dos gráficos do YouTube, pulam para o final, chegando logo no tutorial, pulando a metade do vídeo, dizendo como eu poderia usar como referência. Se por acaso vocês gostam de tutoriais mais rápidos e diretos como esse, deixe aqui nos comentários, que daí eu posso aumentar a maior frequência de vídeos mais tutoriais, fugindo dos informativos, deixando informativos para, por exemplo, um outro vídeo como vídeo de referência, separando as referências dos tutoriais. Mas se você acha mais interessante que tenha os dois conteúdos no mesmo vídeo para poder fazer uma comparação e ter como base, então deixa aqui nos comentários para ver se você prefere algo mais extenso, onde eu abordo os dois tópicos, ou se você prefere que eu traga apenas o tutorial. Mas caso também você ache interessante, por exemplo, eu fazer um tutorial e ao invés de colocar a parte explicativa, montar um tutorialzinho com vocês, que eu já fiz alguns vídeos dessa forma, também deixe aqui nos comentários, porque eu quero deixar algo que seja mais palpável e que vocês mais gostem. Então, fica aí a enquetezinha. Se vocês preferem um vídeo longo, onde eu aborde a base com a explicação, o tutorial, ou se vocês preferem que eu faça o tutorial com o final do vídeo mostrando algo criando com vocês junto, ou apenas tutorial como eu fiz hoje. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!